Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, agora eu estou aqui diante dessas plantas magníficas, super enraizadas na parede, como vocês podem ver. Olha só, vejam só o detalhe da flor para vocês. Vocês sabem que planta é essa? Tem mais aqui, ó. Não conhecem? Veja sua folhagem aqui. Aqui mais uma dela para vocês, ó, com a sua folhagem. E aqui, vejam só. Conhece essa fal? Conhece essa planta? Não? Essa aqui, gente, é a Phalaenopsis ludemaniana. É uma espécie de Phalaenopsis muito interessante e perfumada. Vamos aprender um pouquinho sobre ela, as fases do desenvolvimento dessa Phalaenopsis, com o jeitão dela e algumas dicas de cultivo. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu estou aqui agora para mostrar para vocês a Phalaenopsis ludemaniana e falar um pouquinho do seu jeitão de cultivo. Bom, essa é uma Phalaenopsis espécie, como vocês podem ver, não é um híbrido. E quem não viu o vídeo sobre as fases do desenvolvimento dos híbridos de Phalaenopsis e da Phalaenopsis violacea, eu vou estar deixando agora linkado aqui também, durante a fala, no vídeo, para vocês, ambos os vídeos. E vamos falar um pouquinho sobre o jeitão, sobre o seu comportamento. Vamos começar agora então. Bom, agora nós estamos na primavera, novembro, já quase dezembro, última semana entrando de novembro, e ela está florida agora, ou seja, essa Phalaenopsis ela floresce na primavera, mais precisamente em torno de outubro a novembro, até estourando dezembro é o período de sua floração. Geralmente é uma floração com poucas flores, é uma planta que não dá aquela exuberância de flor e geralmente floresce de forma sequencial, gente, ou seja, vem as flores na haste floral, aí quando as flores de baixo estão passando, aí vem as flores da frente e assim ela vai saindo. Mas geralmente são poucas flores por haste floral por temporada, gente. Mas a história não acaba por aí, não. Então, a flor dela é bem durável, dura em torno de 1 até 2 meses, estourando 3 meses, começando sempre em outubro, setembro, outubro, até novembro, dezembro, a sua floração. E ela vai florindo. É uma flor relativamente pequena, bem colorida e perfumada. Muito perfumadinha ela é bem cheirosa. Então, nesse período também de floração, na primavera, o que está acontecendo? Ó, nós não estamos vendo aqui surgimento de novas raízes. Até essa aqui é outra, não conta. Nós não estamos vendo surgimento nem de raízes novas e nem de folhas novas. Então, essas folhas vieram antes da floração, gente. Agora ela não está saindo nada novo. Apenas ali parece ser uma haste floral nova, alguma coisa do tipo. Mas no momento não vem nada novo nela. Então, durante esse período, essa plantinha não está emitindo nem haste, nem raízes, nem folhas novas. Apenas crescendo aquilo que já tinha saído, gente. Perfeito? Aí a gente passa a floração. A floração acaba agora, final do ano. Ela para de florir. Mas vocês acham que as hastes florais param, morrem? Não. Essas hastes florais continuam verdes, gente. Isso mesmo. Elas vão continuar verdinhas e essas hastes florais podem continuar crescendo mesmo depois do período de floração. Elas podem crescer ou podem ficar estacionadas. Enquanto essa ponta estiver verde, essa haste pode ficar viável para o próximo ano. Isso mesmo. Depois que acaba a floração, a haste floral continua verde. Ela pode estacionar ou crescer mais um pouco. Isso mesmo. A haste floral da Phalaenopsis ludemaniana, ela dura muito tempo. Essa é a característica mais marcante dessa planta. Sua haste floral dura vários anos. Isso mesmo, vários anos, gente. Sempre crescendo, ok? Aí tá, acabou a floração, entramos no verão e o que acontece? Não muda muita coisa. A haste floral continua verde e podem começar no verão, já no meio do verão em diante,
começar a surgir novas folhas. Isso mesmo, a planta vai entrar num ciclo de brotação. Então, vai começar a vir folha nova e raízes novas. Verão, e isso vai se estendendo até o outono e inverno. Então, verão, outono e inverno, essa planta está no ciclo de brotação, colocando folha e raízes. Geralmente, nesse período, ela pode colocar em torno de 2 até 4 folhas novas na planta principal. Isso mesmo. Então, vamos passando verão, outono e inverno, ela continua botando folha e raízes novas que vão crescendo ao longo do tempo. Isso mesmo. Aí o que acontece, gente? A gente entra já mais para o inverno, mais para o final do inverno, querendo chegar à primavera. As suas hastes florais retomam o seu desenvolvimento para vir mais botões. E muitas vezes essa haste floral, que retomou seu desenvolvimento no final do inverno, já ela pode ramificar. Isso mesmo, a mesma haste floral que estava aqui, ela pode soltar uma ramificação. Então, ela pode ramificar e vir mais botões nessa ramificação. Aqui, por exemplo, vejam só, eu tenho uma haste que ramificou. A ponteira dela secou por algum motivo, essa aqui não foi adiante, mas ela ramificou. Então, aqui, ó, vocês veem, nota nitidamente que ela ramifica. E a ponta continua verde, então essa haste provavelmente ainda vai crescer. Então, gente, aqui fica uma característica marcante. A haste dela dura vários anos, muitas vezes, e ela se ramifica ao longo do tempo. E aí a gente entra primavera de novo, começa a se formar os botões e vem a nova floração e o ciclo se repete. Mas o que pode acontecer aqui, gente? Ao longo do desenvolvimento da haste, ela pode emitir, quando as hastes principalmente ficam maiores, já possuem vários anos de existência, essas hastes florais, elas podem emitir mudas novas, inclusive até na sua ponteira. Então, na ponta da haste pode vir mudas novas. Isso é uma característica marcante dessa Phalaenopsis ludemaniana e de outra Phalaenopsis espécie, que é a pulcra. Então, são duas que fazem isso. E nesse período também, que a haste retoma o crescimento, a planta também costuma emitir novas hastes, como essa daqui, ó. Essa é uma nova haste. E muitas vezes elas emitem umas hastes mais longas, que em vez de floração vão dar mudas. Isso mesmo, às vezes, no período em que começa a se formar os botões, elas podem emitir hastes mais longas, que em vez de floração, logo de cara, elas vão dar uma nova planta em sua ponteira. Então é muito comum a gente ver uma Phalaenopsis ludemaniana com hastes curtas de floração e hastes longas com cakes na ponta. E eu vou ver se eu acho foto e vou botar para vocês verem isso nessa planta enquanto eu estou falando agora. É uma característica muito interessante dessa planta. Então, ao longo do tempo, o que a gente pode ver? Plantas de Phalaenopsis ludemaniana com várias hastes florais ramificadas, florescendo, todas com suas 1 a 3 flores, e algumas hastes mais longas ou hastes mais antigas que estão com cakes nas suas pontas, que já estão grandes e também estão botando haste floral e florescendo. Então, gente, isso é muito interessante. Além disso, os cakes você pode manter preso na planta-mãe, eles crescem e se desenvolvem como a planta-mãe, e botam outras hastes florais, como a planta-mãe, e botam hastes com cakes também, assim como a planta-mãe. Então, ao longo dos anos, vocês formam uma rede de Phalaenopsis ludemaniana, que vocês não precisam estar destacando. Enquanto a planta-mãe estiver boa, vocês não precisam estar destacando ela. As minhas, essas aqui, eram dessa maneira, era uma rede de Phalaenopsis, que eu vou botar a foto para vocês verem a rede. Mas, como a planta-mãe teve problema, eu tive que desmontar, tive que desfazer. Alguns cakes eu dei, eu passei para frente e fiquei com essas duas plantas aqui, que vocês estão vendo agora, gente. Então, elas ainda estão reiniciando esse ciclo e ainda vai vir essas hastes longas com cakes e tudo isso que eu acabei de falar, perfeito? Então,
esse é o ciclo básico da Phalaenopsis ludemaniana ao longo do tempo, gente. Perfeito? É um ciclo simples, mas muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho da planta em si. Vamos lá? Prontinho, gente. Estou de volta. Agora vamos falar um pouquinho da Phalaenopsis ludemaniana. Bom, como toda Phalaenopsis, ela não possui pseudobulbo. Ela é uma planta monopodial de raízes relativamente grossas, um pouco mais fina que os híbridos. Suas folhas aqui geralmente não são tão compridas assim, elas costumam ser mais curtas um pouco, mas elas não são muito largas, elas são mais estreitas do que, por exemplo, a violácea. Aqui elas estão um pouco mais compridas porque elas estão mais na sombra, então ela está um pouquinho estiolada, mas mesmo assim ela está florescendo, porque ela é uma planta com bastante tolerância à sombra, o que faz dela uma planta ótima para varandas, para botar na parede, como eu coloquei aqui, por exemplo, porque ela tem uma boa tolerância a sombreamento, mesmo estiolando um pouco. Então, ela é uma planta monopodial, aqui, ó, ela vai colocando folha, 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 somente isso, ó, num único caule que vai crescendo indefinidamente. Embora ele seja curto, ele vai crescendo indefinidamente, gente. Então, esse é o jeitão clássico da Phalaenopsis ludemaniana, como outras Phalaenopsis, planta monopodial. A folhagem, ela é meio durinha, né? Ela não é tão dura igual de Phalaenopsis híbridas, ela é um pouco mais fina, mas ela consegue segurar alguma coisinha de água e nutriente, mas não muito, ela desidrata fácil também. Perfeito? Suas hastes florais, como eu falei, elas são de longa durabilidade, vão crescendo em sequência ao longo do ano, ela vai botando mais uma porção nova e colocando uma porção de flores e podendo ramificar ao longo do ano, sempre na sua época. E às vezes ela coloca hastes mais longas que vão dar uma muda na sua ponta. E mesmo na haste floral podem sair mudas também nas ramificações. E ao longo do tempo ela tem a tendência de formar a rede, gente, uma rede de Phalaenopsis. E todas florescendo ao mesmo tempo. Então, esse é o jeitão básico da Phalaenopsis ludemaniana, gente. Agora, vamos falar um pouquinho do seu cultivo? Pronto, gente. Vamos falar um pouquinho do cultivo agora da Phalaenopsis ludemaniana, que é bastante tranquilo. Primeiro, em relação a ambiente e clima, o que essa planta gosta? Como boa parte das Phalaenopsis, ela é uma planta de região quente e úmida, ou seja, ela precisa de locais com temperaturas mais elevadas, embora você consiga cultivar ela em local de clima intermediário sem grandes problemas também. Então, dá para cultivar ela sem grandes problemas em local de clima intermediário. É uma planta que floresce muito facilmente, não tem dificuldade para florescer, geralmente, se você dá o ambiente certo. E em termos de luz, ela tem uma tolerância maior a sombreamento, mas local com bastante claridade, sem sol direto, elas vão muito bem e não ficam com esse estiolamento. Então elas vão ficar com as folhas mais firmes e mais curtas um pouco. Perfeito? Mas se você tem essa condição como eu, você consegue cultivar ela bem e ela florescer normalmente também. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tranquilo? Então, local de clima é intermediário a quente, ambiente com bastante umidade, então elas precisam de ambiente bem úmido, como toda a Phalaenopsis, não pode ficar em ambiente seco, e ventilação moderada, não pode ter ventos excessivos, e também não ser excessivamente abafado também. A ventilação moderada para essa plantinha, gente, é o que elas gostam. Em termos agora de vasos e substrato, pode ser cultivado nos mais diversos tipos de recipiente, plástico, cachepô, barro, PET. Só que os vasos plásticos e as garrafas PET com e sem reservatório geralmente acabam dando o melhor resultado. E assim como outras FAOs, nada de plantar ela, assim como outras FAOs, nada de deixar elas em chuva, gente. FAO não gosta de ficar com água molhada, água na folha, no miolo das folhas, porque apodrece com uma facilidade tremenda. Como qualquer FAO, ela pode apodrecer fácil, fácil. Então, nada de deixar na chuva.
Também é possível você plantar ela em árvore, assim como outras flores, sempre virada de lado para frente para as folhas ficarem caindo, como está aqui, para não juntar água no seu miolo, gente, ok? Então, esses são os recipientes. Aqui elas estão no sistema PET com reservatório, eu vou iluminar um pouquinho mais aqui, ó. Então, no sistema PET com reservatório, como vocês podem ver, ó, as duas tambas estão na PET com reservatório e plantada em brita. Isso mesmo, ó, PET com reservatório e plantada em brita e florindo normalmente. Então, vocês podem ver, é uma maneira de plantar a nossa Phalaenopsis. Em termos de substrato, pode ser os mais diversos, aqueles padrões para orquídeas, sempre um pouco mais grossinhos, por exemplo, pode ser pinos misturado com carvão e brita, pode ser brita com carvão, pode ser brita pura, pode ser macadâmia com carvão e brita, ou macadâmia com carvão, enfim, podem ser vários tipos de substratos, desde que sejam apropriados e novos, gente. Certinho? Em termos de rega, a gente rega ela sempre que ela estiver seca e adubação segue aquele mesmo padrão utilizado para outras orquídeas. Não tem nada de especial em termos de adubação aqui, gente. Segue o que é recomendado para outras orquídeas. Pragas e doenças também é mais ou menos como outras orquídeas, com atenção especial à podridão bacteriana das Phalaenopsis. Então ela é sensível a essa podridão. Então vocês jamais devem deixar água acumulada aqui no miolo. Não deixem ficar água acumulada no miolo e não deixem ela na chuva. Chuva de jeito nenhum, certinho? Aqui vocês podem notar que ela está meio azulada. Isso aqui é cauda bordaleza. É um preventivo muito bom para fungos e a mancha e a podridão bacteriana também. Uma planta bem cultivada dela dificilmente vai ter problema com cochonilhas, com essas pragas. E cuidem das lesmas também, gente. E dos ácaros, que é um problema importante da Phalaenopsis. Então, cauda sufocáucica, por exemplo, é muito bom para evitar problema com ácaros e fungos também. E a bordaleza ajuda a evitar a podridão bacteriana, gente. Em relação a replante e divisão, vocês podem tirar os seus cakes se quiserem, quando eles têm pelo menos umas 3 a 4 raízes bem desenvolvidas e mais de 3 folhas. Vocês podem, ou vocês podem manter ela na rede também. Podem manter ela enredada, que fica muito bonito. É muito comum a gente ver em exposição essas Phalaenopsis enredadas, formando uma teia de Phalaenopsis. Fica realmente um visual bem interessante, fica uma coisa muito marcante nessa planta. Então, eu recomendo não mexer, a menos, claro, se a planta-mãe estiver precisando trocar de substrato. Aí é melhor mexer, certinho? E segue, no caso de troca de substrato, segue mais ou menos o que é com outras orquídeas. E a melhor época para a gente replantar essa planta, quando o substrato está ruim, é depois da floração no verão, quando a planta começa a entrar em atividade, gente. Perfeito? E era bem isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa Phalaenopsis ludemaniana. Se gostaram dessa plantinha, dê o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Pouquinho mais dessa magnífica flor e forte abraço a todos e até a próxima. Plantas e orquídeas sem mistério. Agora eu fui, gente. Tchau, tchau.